Bom, então vou fazer um adendo aqui rapidamente para vocês sobre potência de correntes e tensões distorcidas. Então vamos lá. Opa. Imagina que a gente tenha uma tensão que seja, na verdade, uma somatória de um monte de senoides ou de cossenoides, tanto faz. Tá? Então, isso aqui seria desse tipo, ó. Eu teria um cosseno com um determinado ômega, uma frequência. O primeiro, com m igual a zero, então isso seria um valor médio, um valor CC, porque ficaria cosseno de zero, então o cosseno de zero é 1, isso aqui pularia para fora. Quando o m for 1, isso aqui vai ser a própria frequência, fica ômega t. Quando isso for 2, vai ser 2 ômega t, e assim por diante, e cada um desses cossenos tem uma fase. Então, na verdade, se a gente abrir, isso aqui fica V0 mais V1 cosseno de ômega t mais θ1 mais V2 cosseno de 2 ômega t mais θ2 e assim sucessivamente. E uma corrente também que pode ser formada por uma soma, uma série, né, de cossenos. Então, para quem não lembra, isso aqui é a série de Fourier. Ômega vezes n vezes t. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Aqui. Então, mesma coisa, se eu abrir, isso vai ficar I0 mais I1 cosseno de ômega t mais opa, θ, né? Vamos considerar que a fase é uma fase, não tem nada a ver com a corrente, com a tensão, uma fase φ. Φ1 mais I2 cosseno de, então ficaria 2 ômega t mais Φ2 e assim por diante, ok? Bom, o que é a potência instantânea? A potência instantânea, que é um P minúsculo, ele é V de t vezes o I de t, então ele é a multiplicação dessas duas ondas, tá? Mas isso é uma coisa que vai ser um monte de cosseno aqui, né? Cosseno vezes cosseno ao quadrado, vai dar um negócio bem doido. Mas é uma forma de onda, né? Vai ser uma forma de onda doida no tempo. Então, a potência instantânea é uma forma de onda no tempo, tá? Se eu tirar a média dessa forma de onda, né, se eu tirar um valor médio dela, isso me representa o tanto de energia que eu estou mandando para o meu equipamento, para o meu device, o que eu estou gastando. Então, a potência média, deixa eu colocar aqui em laranja, a potência média, ela nada mais é do que um P maiúsculo, tá? E ela é definida, né? Então, símbolo definido por a média. A média é a integral pela área, né? Então, é a integral, ou seja, é a área desse gráfico, tá? Ou seja, lembrando que a potência, esse gráfico, ele vai ser periódico, por quê? Porque isso é uma série, essas duas coisas são séries de Fourier de uma frequência fundamental, tá certo? Isso aqui é uma frequência fundamental. Então, por mais que eu some uma coisa em cima da outra, o período da onda final, que é a somatória, vai ser sempre o período daquela onda fundamental, tá certo? Então, por exemplo, aqui está se repetindo aqui, certo? Então, isso aqui é um período. Isso aqui é um período da minha onda, é um período tesão, tá? Lembrando que ômega é 2π sobre o tesão. Então, o que é o valor médio? É a área sobre o período. Então, é a área, que é a integral, então, da minha potência instantânea, certo? O Pzinho de t, dividido pelo período, tá? Essa é a definição de potência média. E a gente sabe que isso aqui vai dar um valor. E eu vou chamar esse valor, ele vai dar uma soma de vários termos, que eu vou chamar de xmn,
Então, onde m vai de 0 até o número que ele vai, o n também. Então, se eu for abrir esse termo dessa integral, isso aqui vai ficar de 0 a t, daquele V0 mais V1 cosseno de ômega t mais θ1 mais V2 cosseno de 2 ômega t mais θ2 e assim por diante, vezes I0 mais I1 cosseno de ômega t mais θ1 e assim vai. Vocês vão ver que, na verdade, a gente vai ter um monte de termo cruzado, olha. Vai ficar V0 vezes 0, depois V0 vezes a primeira parcela da corrente, aí depois a primeira parcela da tensão vezes a zero da corrente, primeira parcela da tensão vezes a primeira da corrente, assim por diante. Por isso que eu chamei de XMN, tá certo? Ou seja, essa integral, na verdade, ela é uma soma de várias integrais. Ela é 1 sobre t, soma de várias integrais, certo? Quando a integral bate, né? Esse primeiro termo aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui só para vocês entenderem. Esse primeiro termo aqui é do termo zero da tensão com o termo zero da corrente, certo? Então vai ser integral 0 a t de V0 e 0 dt. Isso aqui eu vou chamar de x00, certo? Mas, aí vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Agora eu quero o primeiro da tensão com esse. Então, vai ficar uma integral de 0 a t de V0 vezes de V1 cosseno de ômega t mais θ1 vezes 0. Então, essa é a segunda parcela que eu chamo de x0 de x10. Eu também tenho x01, que é V0 vezes essa primeira parcela, e assim por diante. Então, eu tenho vários. Cada x é uma parcela de integral das várias combinações, tá? Muito bem. Uma coisa que é provado já é que esse x, essa integral, tá? Ela é sempre zero quando o m for diferente de n. Então, por exemplo, esse cara x10 ou x01, eles são iguais a zero, eles somem, tá? Porque um seno multiplicado por um cosseno de diferentes frequências, eles dão zero, tá? Então, nesse caso, vamos ver quem que é, vamos supor, quem que é x23? O x23 seria 1 sobre t, seria essa parcela de integral aqui, em que a tensão seria a V2 cosseno de 2 ômega t mais θ2 vezes a terceira parcela da corrente, e 3 cosseno de 3 ômega t mais φ3, certo? Essa multiplicação aqui, ó, entre cossenos ou senos, em que a frequência não é idêntica, ela sempre é nula, tá? E isso aqui vai ser sempre o quê? Ele vai ser sempre o valor do Vm vezes o valor do N dividido por 2 vezes o cosseno de θm menos φn, se, né, quando o m for igual ao n. Então, dessa integral, de todos esses pedaços aqui, só vai sobrar para a gente, então, aquelas integrais em que as frequências são iguais, né? Então, deixa eu apagar aqui só para vocês verem. Essas combinações assim, ó, essa frequência aqui desse cosseno é ômega. Se eu multiplicar pela segunda parcela da corrente, que a frequência é ômega 2, vai ser nula, ela vai se anular. Então, vai ser sempre nos parzinhos, onde fica V0 e 0, né? Integral de 0 a t de V0 e 0. Depois, integral de 0 a t do V1 cosseno de ômega t mais θ1
vezes o I1 cosseno de ômega t mais θ mais φ1, certo? Ou seja, só o x11 mais, vamos pegar o x22 aqui, mais V2 cosseno de 2 ômega t mais θ2 vezes o segundo cosseno de ômega t mais φ2, certo? Esses caras existem. Então, aquela integralzona se reduz sempre aos termos de mesmo subscrito ou de mesma frequência, tá vendo? Mesma frequência, ou esse cosseno com esse cosseno com esse, tá certo? E o resultado dessas integrais, elas já são conhecidas. Por exemplo, essa integral aqui, ela vai dar V1, certo? Vezes o I1, ou seja, o VM, que no caso é 1, né? O M é 1 nesse caso, vezes o I1, que é esse caso, divide por 2 e multiplica o cosseno de θ1 menos φ1, tá? Sempre assim. Então, quem seria o XM2, o X22, só para a gente fazer? Seria o V2, tá aqui, o I2, tá aqui, dividido por 2, cosseno da diferença do ângulo entre essa multiplicação, tá? 2 menos φ2. É sempre assim. Então, a potência média, ela se reduz a um fato muito importante. Sempre que você tiver harmônicas, a única coisa que gera potência média, potência ativa pra gente, né? Potência média ou ativa, são os harmônicos de mesma frequência. E quando ela gera, ela vai gerar isso aqui, vai ser a amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente dividido por 2 vezes a diferença entre as fases das harmônicas, tá? Da harmônica da tensão menos a harmônica da corrente, tá bom? Muito bem, então agora vamos vamos pensar, né, numa situação. Opa. Vamos pensar numa situação em que nós temos uma V puramente senoidal, tá? Sem distorção. Então a V, ela é V1 cosseno de ômega t mais θ1 e não tem mais nada, é só um seno, tá? Então, lembra, a potência ativa, que é a potência média, o I pode ser qualquer coisa. O I de T, esse I de T, pode ser uma somatória enorme, né, de Is, de vários cossenos. Porém, quem que vai gerar para mim potência? Só aquela parcela da corrente, aquela componente da corrente que tiver a mesma frequência que o V, tá? Portanto, a minha potência ativa se reduz a apenas o x11, não é isso? Ou seja, A vai ser o V1 vezes o I1 dividido por 2, cosseno de θ1 menos φ1, mesmo se tiver mais parcelas, tá? Sempre assim. Ou a gente pode resumir isso como o V1 eficaz vezes o I1 eficaz, cosseno de θ1 menos φ1. Ok? Lembrando que o V1 eficaz é o V1 sobre a raiz de 2, que é o valor eficaz de uma senoide pura. Assim como o I1 eficaz, o valor eficaz só daquela parcela primeira da corrente, ela tem um monte, pode ser que ela tenha um monte, vai ser I1 sobre a raiz de 2, tá? Então fica V1 sobre a raiz de 2 vezes I1 sobre a raiz de 2, e a mesma coisa que V1 vezes I1 sobre 2, cosseno da diferença, tá? Então é isso, ok? Isso é potência, é o jeito que a gente mais fácil de achar potência. Potência ativa. E falando em valores eficazes, tirar o valor eficaz da tensão aqui foi muito fácil, porque só tem um componente. Assim como tirar o valor de um componente dessa corrente, tá? Mas e se eu tivesse pedido o valor eficaz da corrente toda? E a corrente é uma somatória de um monte de componentes, de cossenos.
Bom, vamos pensar. O que é o valor eficaz de corrente? O valor eficaz é 1 sobre t, integral de 0 a t, daquela corrente ao quadrado, certo? Agora pense o seguinte, quando eu faço o quadrado, né, quando eu faço a raiz do valor eficaz ao quadrado, tá? Deixa eu parar. Então, quando você eleva ao quadrado, né, você vai fazer o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais duas vezes um termo vezes o outro. Mas a gente já sabe que um termo vezes o outro, a integral de um termo vezes o outro é nula, né? Porque um cosseno vezes o outro cosseno da outra parcela, tem frequências diferentes. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que fazer a raiz. Quem quiser pode. Faz um exemplozinho para vocês verem com uma corrente de dois termozinhos, tá? Isso aqui vai ser, a gente já faz aqui, vai ser o primeiro valor eficaz, o valor eficaz do primeiro termo ao quadrado, certo? Mais o valor do segundo termo eficaz ao quadrado, esse aqui do primeiro termo, até o valor, né? Quantos valores tiver aí na corrente. Vamos supor que tenha N valores de corrente, certo? Então, isso aqui é mais o valor eficaz da componente N da corrente ao quadrado, certo? Então, a gente resume como sendo isso aqui, ó, somatório de o N indo de 0 a infinito, o N não, o K, né, porque vamos chamar de outro número, o N é os termos, e K eficaz ao quadrado, e eficaz do termo K, corrente eficaz do termo K ao quadrado, tá? Isso serve para corrente distorcida, mas pode ser a tensão, tá? Vou mostrar um exemplinho aqui para vocês entenderem o que a gente fez, o porquê que esse resultado é válido. Vou copiar isso aqui para o próximo slide. Vem aqui no próximo slide, vamos fazer um exemplo em que a minha corrente tem apenas duas parcelas. Vamos fazer um exemplo numérico. A minha corrente ela é composta por um cosseno de 2t mais 20, mais um outro termo que é 10 cosseno de 3t mais 50, tá? Vamos pôr t aqui, beleza? Então, como que eu faço para achar a corrente eficaz? Eu vou fazer então pela definição, 1 sobre t, integral de 0 a t no período, tá? Eu não sei quem é o período, eu tenho que calcular. Eu sei que o ômega é 1, portanto, isso aqui é 2π sobre o período. Eu tiro que o meu período, então, é 2π, tá certo? Que o meu ômega é igual a 1. Então, seria 1 sobre 2π, 0 a 2π, isso nesse caso. Desse negócio ao quadrado. Vamos fazer esse negócio ao quadrado. Fica o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Certo? Então, vamos separar essa integral, a raiz de 1 sobre 2π. Vamos quebrar ela, então, em três integrais. A primeira integral é essa, é um quadrado. A segunda integral é essa, de um quadrado também. E a última integral é essa aqui, que vai ser
dos termos cruzados. Porém, nós já vimos que qualquer integral de cossenos em que os cossenos não têm a mesma frequência, dá quanto? Dá zero. Então, esses termos cruzados somem. Tá certo? Esses termos cruzados somem. E aí, o que a gente sobra? A gente sobra com o quê? Né? A gente sobra com essa primeira parcela aqui e essa segunda parcela aqui, tá? Da integral. E quem que seria isso, na verdade, né? A corrente aqui eficaz. Isso é, essa primeira parcela nada mais é do que o valor eficaz da primeira parcela ao quadrado, né? É a definição. Mas esse cara é o valor da segunda parcela ao quadrado, certo? Ou seja, a mesma coisa de eu pegar o I1, que é 1 ao quadrado sobre a raiz de 2, e somar com o I2, que é 10 ao quadrado sobre a raiz de 2, e tirar a raiz em cima de tudo isso. Portanto, esse valor eficaz dá esse valor aqui, tá? Fica 10 ao quadrado é 100, né? 101 sobre raiz de 2, tá? Então, essa fórmula aqui, ó, ela é fruto daquele XMN que a gente viu, ok? Vamos recordar também agora fator de potência, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o fator de potência. O fator de potência, ele é definido como potência ativa sobre potência aparente, sendo que a potência aparente é o valor eficaz da tensão vezes a corrente eficaz da tensão, certo? O que o fator de potência indica? Indica se o sistema de fornecimento de energia está sendo usado com eficiência, né? Se ele for perto de 1, ele é eficiente. Se ele for muito baixo, ele não é eficiente, tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina uma tensão puramente senoidal. Então, imagina uma tensão puramente senoidal assim, ó. V1 cosseno de ômega t mais θ. Ok? Sendo que o seu valor eficaz é V1 sobre raiz de 2, tá? E vamos calcular o fator de potência, tá? O fator de potência, então, ele vai ser a potência ativa, que eu sei que a parcela que vai me fornecer potência ativa vai ser o V1 vezes o I1, que tem a mesma frequência que ele. Eu não sei quem que é a corrente, mas a única que vai me fornecer potência ativa é aquela que tem mesma frequência que a V1, certo? Então imagina lá que a nossa I de T, ela é uma somatória. Tá? Então a corrente pode ser aí, tem um monte de harmônicas nela, tá? Mas a única que vai me fornecer potência ativa é essa. Aqui é fio. Dividido pela corrente eficaz, pela tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Mas eu sei que V1 vezes o I1 sobre 2 é a mesma coisa que eu falar que é o V eficaz vezes o I eficaz vezes o cosseno de θ1 menos φ1. Isso aqui é aquela fórmula de potência, né? VI cosseno φ, sendo que o φ é a diferença, seria o φ da carga, a diferença entre tensão e corrente, o ângulo da tensão e da corrente. Então, olha que interessante, ó. Esse cara corta com esse, tá? Esse cara não. Por quê? Porque eu sei que o I1, o V1 sobre 2, esse cara corta com esse, da corrente aqui, ele é só a primeira harmônica, só a primeira parcela dos termos da corrente que vai me gerar potência. Então, é o valor da primeira parcela, tá? Eficaz da primeira parcela. Sendo que esse cara aqui, de baixo, é o valor eficaz de toda a corrente. Então, veja só, você está fornecendo uma potência, a gente chama de potência aparente, que aparentemente você está fornecendo toda aquela energia para o seu circuito.
Porém, a única que gera energia ativa, gera trabalho para você, é a primeira parcela. Portanto, você está jogando tudo que você está mandando, o resto fora. Então, não é um circuito tão eficiente, tá? Esse primeiro fator aqui, ó, a gente chama de fator de deformação. E o segundo, a gente chama de fator de defasagem, tá? Então, esse cara aqui é o fator de deformação e esse cara é o fator de defasagem. Deformação e defasagem, tá? O que significa, então? O fator de deformação é o seguinte: quanto da minha onda, só da minha onda que gera potência ativa para mim, né? Quanto maior o valor eficaz dela, da onda, e só uma parcela que me gera, menos eficiente que ela é, tá? E esse cara aqui é o fator de defasagem. Lembrando que o fator de deformação, a gente ainda pode dizer que ele é o I1 eficaz dividido pelo eficaz total da corrente, que é o I1 eficaz ao quadrado, mais o I2 eficaz ao quadrado, mais até o fim, né? Cosseno de θ1 menos o φ1. Opa, φ1. Certo? Então, existem dois casos possíveis. Quando a corrente for puramente senoidal, o fator de deformação fica igual, porque a primeira parcela é exatamente o valor eficaz da corrente inteira. Então, esse fator de deformação fica 1 e o fator de potência é só o cosseno do ângulo, tá? Que bate com a definição de fator de potência em circuitos puramente senoidais, que a gente já tinha, que vocês já viram. Agora, se o fator de deformação existir a presença de harmônicas, esse termo vai ser sempre menor que 1, então você vai ter o fator de potência ligado ao ângulo, ao ângulo da carga, mas você também vai ter você vai degradar ainda mais esse fator de potência, tá? Porque esse cara aqui vai ser menor que 1. Beleza? Bom, vamos pensar então um pouquinho em alguns exemplos para a gente pensar, tá bom? Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que eu tenho uma tensão, fonte de tensão, alimentando uma resistência, tá? 1 ohm, só pra gente brincar. Imagina que essa tensão ela é 1 mais 0,1 seno de 377T mais 0,1 seno de 2 vezes 377T volts, certo? Então, eu tenho um valor médio mais duas senoides somadas. Lembrando, esses caras, eles são frequências múltiplas da fundamental, que é 377. Então, eu vou ter um valor constante somado a um seno, somado a um seno duas vezes mais rápido. Vai dar uma onda lá, mas como elas são harmônicas, o W, né, o período da resultante, vai ser sempre 377. Certo? O ômega, ela vai ser periódica em 377, tá? Então, a gente sabe que o T vai ser 2π, o ômega é igual a 2π sobre o período, portanto, a gente tira o período vai ser 377 sobre 2π, melhor dizendo, vai ser 1 sobre 60, tá? Né? A frequência é 60 Hz, e o período é 1 sobre 60, tá bom? Primeira pergunta, qual que é a potência dissipada, ou seja, potência ativa? Tá? O que eu sei? Eu sei que a potência ativa, ela só vai dar certo para mim, tá certo? Com os valores da tensão e da corrente de mesma frequência. E a corrente, quem é? A corrente é só a corrente num resistor, é a tensão em cima dele sobre a resistência, correto? Então, a tensão vai ser 1 mais 0,1 seno de 377T
mais 0,1 seno de 2 vezes 377T dividido por 1. Portanto, é a mesma coisa. A corrente é a mesma coisa que a tensão, tá? Então, eu sei que a potência ativa, ela vai ser uma somatória daqueles termos, né? XMN, e aqueles termos só vão existir quando os valores forem iguais, ou seja, se eu quiser achar a potência instantânea, Pzinho de T, eu faria V de T vezes I de T, certo? Que na verdade daria tudo os termos cruzados. Esse termo da corrente vezes esse da tensão, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo vezes o terceiro, depois o terceiro vezes o primeiro, terceiro vezes o... Mas eu sei que para eu fazer a média, a potência média, ou seja, a potência média, que é aquela integral, né, 1 sobre T integral da potência instantânea dt, essa integral ela só dá certo com os termos os termos de mesma ordem, ou seja, ela vai ser o V0, que é esse 1 vezes o I0, certo? Mais ela vai ser o V1 vezes o I1 sobre 2, o cosseno da diferença entre eles, dos ângulos. Como a carga é resistiva, né, não tem diferença do ângulo da tensão e da corrente, então cosseno de 0, mais o V2 vezes o I2 dividido por 2, cosseno da diferença desse segundo termo entre eles, que também é 0, tá? Então, basicamente, a nossa potência ativa nesse caso vai ser 1 mais o V1 vezes o I1 dividido por 2, né? Ou você pode pensar em valor eficaz também, vezes o outro valor eficaz, né? Mas vamos fazer já direto, 0,1 vezes 0,1 divide 2, mais o outro, 0,1 vezes 0,1 divide 2, certo? Então, essa potência, tá? Ela vai ser basicamente igual a, se vocês... isso aqui seria 1 vezes 1, né? Isso aqui daria 1,01 watts, tá? Essa é a potência eficaz. A potência média, tá? E aqui, para quem lembra da fórmula, né, é V1 vezes 1 sobre 2, ou V1 eficaz, né, que é V1 sobre raiz de 2, vezes o I1 sobre a raiz de 2, que é o valor eficaz, tá? Dá na mesma, tá vendo? Vai dar V1 e 1 sobre 2. Mas quem quiser usar o termo eficaz aí, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente faz, tá? Dando aí 1,1 de potência ativa, ok? Uma pergunta, toda carga, eu posso ter fator de potência igual a 1 com uma corrente distorcida? Bom, vamos lembrar que é o fator de potência. O fator de potência ele tem uma defasagem, né, uma parcela que é em relação à carga, tá? Então, se eu tiver uma carga resistiva, isso aqui é 1, porque não tem diferença entre o ângulo da tensão e da corrente. Mas você sempre, se a sua corrente for distorcida, isso aqui vai ser sempre menor que 1. Então, não tem como ter fator de potência menor que 1. É igual a 1 com tensão distorcida. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí.